A Globo mais uma vez usou seu espaço mais caro para atacar Bolsonaro. Porém, desta vez, foi para alimentar um novo discurso. Um discurso que promete reforçar a velha aliança PT-PSDB. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O Fantástico mais uma vez reservou seu espaço mais caro para dar vazão a mais um papelão orientado por progressistas. O título da matéria: em carta aberta, centenas de banqueiros e economistas pedem medidas de combate à pandemia, soou desafinado para quem de fato conhece os banqueiros no Brasil. Ao contrário dos Estados Unidos, que possuem mais de 5 mil bancos distribuídos nos 50 estados americanos, o Brasil possui apenas 17 bancos privados representativos. É claro que cada representante desses 17 bancos não assinou o documento. Os principais nomes que encabeçaram esta carta já diz muito sobre ela. Rubens Recupero foi ministro da Fazenda até a transição do presidente Fernando Henrique e foi sucedido por Ciro Gomes. Helena Landau foi assessora da presidência do BNDES e, posteriormente, diretora da área responsável pelo Programa Nacional de Desestatização durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Pedro Malan foi ministro da Fazenda, também no governo de Fernando Henrique Cardoso. A economista Laura Carvalho, em 2018, participou da formulação inicial das propostas econômicas de Guilherme Boulos. Roberto Setúbal, o presidente à frente do maior banco privado do país, o Itaú Unibanco, torcia por Marina Silva em 2014 e foi contra o impeachment de Dilma Rousseff. Eu duvido que tenha um empresário neste país que diga que ganhou menos dinheiro no meu governo do que no governo dos outros que pareciam que ser amigo dos empresários. É assim, meu querido Abílio Diniz, que eu vou entregar esse país. Os pobres comendo mais. Os pobres entrando no shopping, abrindo conta no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bradesco. Os pobres já não estão mais tratados como marginais. Eu lembro, Mino, e vou terminar dizendo isso, que um dia eu perguntei ao companheiro Guido Mantega se nós éramos um país de economia capitalista, por que a gente não adotava uma política capitalista para esse país? E perguntei ao Guido Mantega quanto crédito a gente tinha disponibilidade nesse país. Na minha consciência socialista dizia: que desgraça de país de economia capitalista é esse que o povo não tem capital, que não tem crédito. Somente o Banco do Brasil hoje, somente o Banco do Brasil, não sei o Itaú que você não me contou, Roberto, mas somente o Banco do Brasil hoje tem todo o crédito que o Brasil inteiro tinha em 2003. Somente a Caixa Econômica Federal, Guido, tem 175 bilhões. Somente o Banco do Brasil tem 360 bilhões. Somente o BNDES, que emprestava no máximo 30 ou 40 bilhões, tem hoje mais de 150 bilhões emprestados. O Guido sabe que na crise econômica a gente discutiu. Esse país não sairá da crise, Guido, se não tiver crédito. Trate de liberar compulsório, trate de comprar carteira de banco pequeno, trate de comprar carteira para liberar os bancos menores, trate de fazer com que a gente abra isenção de IPI, de imposto para os produtos de consumo popular. E foi exatamente, Mino, foi exatamente essa política anticíclica que o Guido colocou em prática junto com o Miguel Jorge, que fez com que esse país se sobressaísse melhor do que o Império, os Estados Unidos ou do que a Europa. Pedro Moreira Salles, atual presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Unibanco, também possui ligações suspeitas. E para falar dele, temos que falar de Palocci. Semana próxima passada, Palocci deu a bala de prata no meio da testa do Lula. Eu não vi ninguém vir à tribuna e xingar Palocci. Com todo respeito à ousadia do meu colega senador Lindbergh, a ousadia de Vanessa Graziotin, ô mulher atrevida para falar. Fala bem e gosta de falar, se deixar fala a sessão toda.
Não vi nenhum atrevido subir aqui e dizer: Palocci, canalha! Palocci, escroto! Prove! Esse Palocci é um vagabundo! Nunca se reuniu conosco, nem sabemos quem é ele! Esse Palocci é um vagabundo! Esse Palocci nunca foi nada nosso, nunca foi filiado ao partido! Você vai ter que provar! Safado! Palocci é safado! Ninguém, todo mundo caladinho, todo mundo com o rabo no meio das pernas, todo mundo com a viola no saco, porque a bala de prata está na mão do italiano. O ex-ministro Antônio Palocci afirmou em acordo de delação premiada que alguns dos principais bancos do país fizeram doações eleitorais que somaram 50 milhões de reais às campanhas do PT. Palocci afirmou que negociou com o banqueiro Pedro Moreira Salles para uma operação, uma pechincha, que valeu concentração de 30% do mercado bancário nacional. Em trechos de sua delação, Palocci também citou casos envolvendo Bradesco, Safra, BTG Pactual e até Banco do Brasil. Segundo Palocci, alguns acordos até vinham em pacotes, como informações privilegiadas sobre mudanças na taxa básica de juros, a Selic. Com uma taxa monstruosa de juros chegando a 14% nos governos PSDB e PT, os bancos conseguiram lucrar como nunca. A carta, que representa o setor elitista que lucrou muito no tempo do PT, defende ao mesmo tempo medidas restritivas como lockdown, auxílio emergencial e impulsionamento da economia. Isso só ressalta o viés ativista deste movimento, que não compreende que não existe Estado sem economia. O investidor e influenciador Leandro Ruschel afirmou que a intenção é o aumento do Estado. A carta dos economistas supostamente é sobre a pandemia, defendendo medidas sem eficácia, como lockdown, mas revela sua verdadeira intenção mais para o meio do texto: o aumento do Estado, através de um sistema de proteção social mais efetivo. Resumindo, mais socialismo. O jornalista Rodrigo Constantino destacou o viés político da carta de assinaturas coercitivas. Banqueiros e economistas assinaram um manifesto contra governo. Helena Landau, Armínio Fraga e outros estão na lista. Ora as bolas! São tucanos que fazem oposição a Bolsonaro desde o primeiro dia. Qual a notícia? Qual a novidade? Tucanos sendo tucanos, dando uma ajudinha pro Lula e o PT. A jornalista Vera Magalhães escreveu que a carta reforça a solidão de Guedes, e Constantino aproveitou a matéria para alfinetar a jornalista. Vera, deixa eu te contar um segredinho. O liberal Paulo Guedes sempre esteve isolado dos tucanos, defensores da social-democracia. A carta foi para consolidar o discurso tucano-petista, que vem se assanhando com o avanço da epidemia. Em seu Twitter, Luciano Huck afirmou que a carta representa a sociedade pressionando o negacionismo a seguir a ciência. Um cara que perguntou para uma tetraplégica se doeu ao fazer uma tatuagem na perna não deveria estar falando de ciência. No Fórum dos Governadores, onde tucanos e petistas deveriam estar falando em soluções para a pandemia, o foco foi a união política entre os dois partidos. O destaque curioso deste fórum foi a fala do governador João Dória, que no passado se vendeu como antipetista, assim como Luciano Huck, mas abriu mão do protagonismo e passou para o governador do PT, Wellington Dias. Constantino ressaltou que se trata da velha estratégia das tesouras, e que só trouxa acredita que tucanos fazem oposição a petistas. E para terminar este vídeo, vou trazer as palavras sensatas do jornalista Alexandre Garcia. Economistas que querem interrupção geral da atividade econômica e médicos que esperam a doença se agravar, a tempestade perfeita contra a coerência e a sensatez. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia nosso canal Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar a luta em prol da verdade.